O que é ressurreição para a doutrina espírita? Como explicar, segundo a lei de causa e efeito, o primeiro homicídio? É verdade que os inimigos nos perseguem do plano espiritual? Qual a situação de um espírito que ainda se preocupa com bens materiais? Ouvinte pergunta sobre padre que elogiou Chico Xavier. Tema do Livro dos Espíritos, o povoamento da Terra. Use e divulga a programação das palestras de abril. Ouvinte, muito bom dia. Agora em Garça são 11 horas e 29 minutos. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. E se o programa é bom para você, recomende aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí. É uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. O Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação. Ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as nossas vias de comunicação. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp 997512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, para dizer que estão ouvindo Momento Espírita, perguntando e aprendendo de autores diversos. Trata-se de uma coletânea de perguntas e respostas sobre Espiritismo que ajudará o leitor a compreender melhor a amplitude e o sentido da doutrina. Perguntando e aprendendo é mais uma publicação da editora M de Capivari. Ganhou o livro da vez passada nosso ouvinte Eide Roque. Ligue para o telefone fixo 34710700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Um da operadora Vivo é o 997512397 e um da operadora TIM é o 981792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Perguntando e Aprendendo. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso aí o número da Vivo, 997512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Esta é a edição de número 2035 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cid e a participação do Marco Antônio, Mari, Sônia e na secretaria Mares e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. A crença na ressurreição da carne não nasceu com os judeus, como muitos podem pensar. O mais provável é que tenham herdado essa ideia dos persas quando do longo período em que estiveram sob o domínio daquele povo. Aliás, foi na Pérsia, que ocupava a região onde atualmente é o Irã, que a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo final surgiu com mais vigor, cerca de 5 séculos antes de Cristo. Os judeus, na época de Jesus, conforme afirma Kardec, tinham uma noção muito acanhada da sobrevivência da alma. Eles acreditavam que a alma realmente sobrevivia ao corpo, mas não sabiam como isso acontecia.
Desse modo, a ressurreição, que seria a retomada do corpo já morto, passava a ser a forma como podiam conceber que um dia, no chamado juízo final, a alma voltaria à vida nesse mesmo corpo, o que, como diz Kardec, é cientificamente impossível. A concepção da vida futura, no entanto, foi sobejamente lembrada por Jesus. Ela fazia parte de sua doutrina, assim como a ideia de um Deus Pai bom e misericordioso. Se depois de ter pregado a humildade, o amor fraterno e o desapego aos bens terrenos, Jesus não tivesse voltado da morte para provar que sobreviveu, tudo o que ensinou cairia por terra, pois seus próprios seguidores não acreditariam mais nele diante da violência e crueldade com que se voltaram contra ele. Dias depois de sua morte na cruz, algumas pessoas passaram a dizer que Jesus lhes apareceu e que, portanto, ele não tinha morrido. E parece que o número de pessoas que disseram testemunhar sua aparição foi aumentando, causando um grande alarido. Calculem a repercussão dessa notícia. Jesus voltara da morte, Jesus ressuscitara. Foi a gota d'água. A notícia se espalhou rapidamente, e rapidamente seus seguidores e até mesmo alguns que dele duvidaram começaram a se reunir e a proclamar a vitória de Jesus sobre a morte, iniciando assim um grande movimento. A partir de então, embora o fato tenha sido tremendamente positivo para os ideais de Jesus, que assim conseguia reunir novamente seus seguidores para a grande missão de divulgar o Evangelho, começou a surgir uma polêmica entre eles. Quem era, de fato, Jesus? Como podia um homem ressuscitar? Eles só não sabiam, e certamente ainda não podiam atinar, que Jesus não voltara com o mesmo corpo, mas sim com um corpo espiritual, aquilo que hoje o Espiritismo chama de perispírito. Kardec mostra no livro A Gênese como todas as aparições de Jesus após a morte, citadas nos evangelhos, trazem as características próprias de um fenômeno de materialização de espírito, principalmente aquele em que Jesus se mostra para Tomé na casa de Pedro. Só bem mais tarde, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos, ao ter ele próprio uma visão de Jesus na estrada de Damasco, convidando-o a segui-lo, percebeu pela agudeza de sua inteligência que aquele corpo que Jesus se apresentava não era o corpo carnal, mas o seu corpo espiritual, ou seja, aquilo que o Espiritismo chama de perispírito. Foi por essa razão que o próprio Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, afirmou que assim como Jesus, todos morremos com o corpo carnal e ressuscitamos com o corpo espiritual. Estava assim consolidada a grande lição sobre a sobrevivência da alma e da vida futura. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, sua participação é de grande proveito para todos. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos à primeira questão de hoje. Mais uma questão enviada pelo nosso ouvinte Cristiano de Veracruz. Ele diz o seguinte: o Espiritismo afirma que aquele que foi vítima de homicídio resgatou ou expiou um homicídio por ele cometido em uma encarnação ou existência passada. Eu pergunto, mas quando o homem foi vítima de homicídio na sua primeira encarnação humana, nesse caso, como entender o seu sofrimento quando ainda não havia erros ou crimes para expiar? A sua questão, Cristiano, dá ensejo a várias explicações. Primeiramente, devemos considerar que nesse processo de resgate de dívidas morais, ou seja, de o espírito sofrer pelo mal que fez, não é necessário que ele sempre responda exatamente pelo mesmo erro que ele cometeu. Se o indivíduo pratica um assassinato numa existência,
Isso não quer dizer que na próxima encarnação ele necessariamente será assassinado. Isso realmente pode vir a ocorrer, mas é apenas uma das possibilidades. Mas ele pode, por exemplo, voltar como pai daquele a quem tirou a vida para pagar com atenção, dedicação e carinho o prejuízo que lhe causou, além de conseguir a reconciliação com o ex-adversário. Este é um dos pontos de sua questão. O outro diz respeito ao que André Luiz chama de dor-evolução. E o que vem a ser dor-evolução? O próprio nome está dizendo, trata-se do sofrimento decorrente de processos de evolução do espírito, ou, em outras palavras, do aprendizado pelo qual o espírito tem que passar, pois a finalidade da reencarnação é o seu progresso. Assim, Cristiano, nem todo sofrimento é expiação ou prova. Há sofrimentos que decorrem da necessidade evolutiva do espírito. Vamos explicar melhor. O espírito pode nascer num ambiente hostil, passar por grandes atribulações, ou mesmo experimentar um gênero de morte muito sofrido, apenas e tão somente porque tais situações lhes propiciarão uma rica experiência de amadurecimento ou transformação espiritual. Nesse caso, portanto, não há que se falar em expiação ou prova, mas em necessidade de evolução. No caso que você apresenta, referente à primeira encarnação humana, Cristiano, temos que nos reportar a um passado bem remoto da humanidade, quando os primeiros seres humanos vieram habitar este planeta. É claro que, naquela época distante, as experiências de vida eram muito sofridas e a vida muitíssimo curta, pois o que prevalecia na vida de cada um era a luta pela sobrevivência, a disputa de alimentos e o abrigo para os animais e a inteligência pouco desenvolvida. Num ambiente em que a violência predominava, era comum a morte prematura, até mesmo por assassinato, visto que havia muita disputa por território e alimento entre as próprias tribos humanas. Por outro lado, nos albores da humanidade, ainda não tínhamos desenvolvido as principais noções de moralidade, posto que a vida humana era muito próxima da vida animal. Portanto, o homem ainda estava muito distante dos valores morais que tem hoje. Nessa condição, a lei de causa e efeito funcionava muito precariamente, forçando o homem a descobrir novos caminhos para o seu desenvolvimento social. Logo, Cristiano, as primeiras mortes por assassinato ocorreram por contingência da própria condição quase animal do homem, que vivia dominado pelo instinto de sobrevivência e, portanto, não tinha o necessário discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal, como hoje temos. As experiências giravam em torno das necessidades materiais, exigindo que cada um desenvolvesse habilidades próprias que garantissem tanto a sobrevivência individual quanto a continuidade da espécie. Não há o que se falar aqui em expiação ou prova. Atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou ainda pelos celulares 997512397 da Vivo ou 981792405 da TIM. Lembre-se ainda que pelo telefone da Vivo, 997512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! É verdade que quando a pessoa tem um inimigo que morre antes dela, esse inimigo pode vir persegui-la depois de morto? Nesse caso, o que ela pode fazer para se livrar dele? Esta pergunta vem de uma ouvinte que não quis se identificar. Caro ouvinte, esta questão não é tão simples. Preste bem atenção no que vamos explicar. Nós todos, primeiramente, deveríamos cuidar para não fazermos inimigos nesta vida, porque é nesta vida, enquanto estamos encarnados na Terra, que devemos resolver nossas diferenças e não deixar para depois. Aliás, quem diz isso não é o Espiritismo, é Jesus. E o que disse Jesus nesse sentido? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado,
E eu vos digo, em verdade, que não sairás da prisão enquanto não houverdes pago o último ceitil. É uma citação de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ao fazer esta recomendação, Jesus estava comparando a justiça da terra com a justiça de Deus. No entanto, no que se refere à realidade espiritual, as condições são amplas. Jesus aqui estava afirmando, portanto, da necessidade de resolvermos logo nossos problemas entre nós, enquanto estamos vivendo aqui na terra, para não deixar nada para depois, porque depois as coisas se complicam. Juiz, ministro da Justiça e prisão representam, portanto, as complicações que vêm quando partimos para o mundo espiritual. A doutrina espírita, prezado ouvinte, vem esclarecer este ponto com lógica e precisão. Quando criamos um inimigo e ele desencarna antes de nós, de duas uma, ou ele nos perdoa o mal que lhe fizemos e não haverá nenhum revide de sua parte depois de morrer, ou ele leva consigo ódio e ressentimento com o que permanecerá ligado a nós depois da morte. Neste caso, se é um espírito vingativo, procurará se aproximar para nos prejudicar. É o que chamamos de obsessão. Diante de uma tentativa de vingança, também poderá ocorrer uma destas duas situações. Se estivermos na mesma faixa moral deste espírito, se cultivarmos mágoa e ódio no coração, seremos facilmente atingidos por ele. No entanto, se nossa condição moral for superior à dele, se não guardamos ressentimentos ou outro sentimento inferior qualquer, ele não conseguirá nos atingir. Por essa razão é que Jesus insistiu tanto no amor, insistiu tanto na compreensão, insistiu tanto no perdão. Porque as pessoas que procuram cultivar bons sentimentos no dia a dia, que se esforçam por melhorar e amar o próximo, na maioria das vezes não são atingidas por obsessores, são mais tranquilas e felizes, ao passo que aquelas que se colocam na mesma faixa mental dos obsessores são facilmente envolvidas por eles. Muita gente pensa que o espiritismo cuida simplesmente de afastar os espíritos vingativos ou obsessores. Puro engano. O espiritismo procura fazer o que Jesus ensinou, amar o inimigo. Logo, ele não pode simplesmente afastar o obsessor. É preciso recuperá-lo, ajudá-lo a se regenerar. Não somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai? O Pai não nos ama igualmente a todos? Logo, seguir Jesus é amar e não cultivar o ódio, é ver qualidades e não apontar defeitos. Contudo, prezado ouvinte, precisamos compreender que todos nós, espíritos encarnados neste planeta, ainda somos muito falhos e limitados. Por isso é que há muita obsessão. Não aprendemos a conviver e muito menos a perdoar, mesmo sabendo que é pelo amor que poderemos resolver nossos problemas e não pelo ódio ou pela indiferença, pela imposição ou pela violência. A única maneira de nos livrar dos obsessores, conforme encontramos na questão 469 do Livro dos Espíritos, é fazendo o bem e nos tornando melhores. Um ouvinte nos passou esta semana a seguinte pergunta: qual será a situação do espírito de uma mulher que se comunica por um médium, pedindo que a família cuide bem de suas joias, mantendo-as muito bem guardadas, porque as preza demais? A vida na Terra é passageira. Aqui estamos numa condição temporária para desenvolver nossas faculdades espirituais. No entanto, precisamos dos bens materiais para viver. Há bens que são imprescindíveis à vida, como o alimento, a casa e os meios comuns de sobrevivência. É o que chamamos de bens necessários. E há bens que não são tão necessários assim, porque podemos viver bem sem eles. São os bens supérfluos. Os espíritos mais esclarecidos fazem uso dos bens materiais, mas não se apegam a eles, não sofrem muito por eles. São capazes de viver, se necessário, com muito pouco, e não se desesperam com prejuízos ou desvantagens materiais.
Valorizam mais os sentimentos, as pessoas, as boas causas, a quem dedicam a vida toda, pois no fundo sentem que todo bem material terão que devolver à terra, até mesmo seus próprios corpos. Desse modo, quanto mais a pessoa for apegada aos bens materiais, mais ela se torna dependente deles, mais sofre a sua falta e menos valor dá aos bens espirituais. Um espírito que estivesse muito preocupado com bens materiais não poderia estar feliz no plano espiritual, porque está sofrendo por isso. Ao contrário, um espírito que estivesse preocupado com as boas causas estaria bem consigo mesmo e feliz. Jesus deixou isso bem claro em várias ocasiões, quando se referiu aos bens materiais e aos bens espirituais. Numa dessas ocasiões, ele recomendou ao homem que pretendia segui-lo que vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres. O homem era muito rico e por isso se afastou. Na verdade, ele queria que aquele homem se conscientizasse de que ainda não era capaz de se desapegar da matéria. Atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início dessa edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-512397, da TIM 981-792405 e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. E comentou conosco a ouvinte Alzira, lá do Morada do Sol. Vi num programa de televisão um padre elogiando o Chico Xavier. Mas ele disse que o Chico não tinha essa mediunidade de que falam os espíritas, mas a graça do Espírito Santo, porque era assim que ele ajudava as pessoas e socorria os necessitados. O reconhecimento que esse padre demonstrou ao grande trabalho espiritual do Chico é prova de que se trata de um religioso sensato e coerente com a doutrina cristã. Se todos os religiosos pensassem assim, não teríamos nenhum problema entre as religiões e caminharíamos depressa para um ecumenismo onde todas as crenças se encontrariam para dar as mãos e trabalhar juntas para a paz no mundo e o bem-estar geral da humanidade. Quanto ao fato de ele não reconhecer a mediunidade conforme os ensinos espíritas, é um direito que ele tem, pois consegue explicar a atuação do Chico de outra maneira, com base nos seus dogmas de fé. Além disso, não sendo espírita, ele não tem nenhuma obrigação de saber o que é mediunidade e muito menos de estudar o assunto. Na Terra, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo atualmente nos 5 continentes, mas entre elas existem muitas diferenças de crença, de costumes, de cultura e de conhecimento. Essa espetacular variedade de pontos de vista, na verdade, vem enriquecer e tornar mais interessante a cultura humana, mostrando a extrema riqueza de interpretações para um mesmo fato, ainda que várias dessas interpretações não sejam propriamente fruto de conclusões pessoais, mas ensinadas e condicionadas pelas tradições religiosas. O Espiritismo admira a diversidade de pontos de vista. A grande maioria dos espíritas vieram de outras religiões e aplaude o fato de que todos podem expressar, sem medo, suas opiniões. Contudo, não podemos deixar de considerar que entre as doutrinas espiritualistas do Ocidente, o Espiritismo é a única doutrina cristã preocupada em investigar a verdade pelos critérios da filosofia e da ciência. O Espiritismo tem, por sinal, uma grande preocupação: que cada um de seus adeptos tenham decidido por si mesmo segui-lo, porque compreendeu o sentido amplo da doutrina. Desde Kardec, ela vem caminhando neste sentido, procurando estimular a crença pessoal sem submissão a uma instituição ou a uma autoridade, pois a liberdade de pensamento é a mais elevada prerrogativa que Deus nos deu para alcançar a verdade. No Livro dos Espíritos, lançado em abril de 1857,
Na parte consagrada ao estudo da moral espírita, vamos encontrar a lei de liberdade que reflete o que o pensamento humano já atingiu e de mais elevado e sublime em toda a sua história. Lá encontramos o posicionamento espírita a respeito da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e, consequentemente, da liberdade religiosa, que ao longo do tempo vem sendo conquistada a duras penas. Se perguntarem a opinião de um espírita sobre qualquer grande figura da Igreja Católica ou de qualquer religião, com certeza vão perceber que ele se deterá no aspecto moral dessa figura, no que fez e o que representa para a humanidade em termos de amor ao próximo. Não há nenhum interesse do espírita em desmerecer a contribuição de qualquer personalidade do meio religioso que atuou por uma causa nobre. Pelo contrário, o espiritismo costuma exaltar a participação positiva de todos os benfeitores da humanidade, não importando sua religião ou sua nacionalidade. Todavia, ainda hoje podemos nos deparar, algumas vezes, com atitudes de incompreensão e intolerância nesse campo por parte de líderes religiosos ainda presos a preconceitos, o que evidentemente compromete o seu posicionamento como autoridade moral. Mas, por outro lado, vemos também expressões de elevado valor espiritual, como o desse padre ao referir-se a Chico Xavier, demonstrando que vagarosamente o mundo caminha para uma grande confraternização universal. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o povoamento da Terra. Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, vamos falar hoje sobre o povoamento do planeta Terra, conforme lemos nas questões de 50 a 54, mais os comentários de Allan Kardec. Desde que o ser humano tomou consciência de si mesmo e do mundo que o rodeia, ele ficou intrigado com um fato: quem criou o mundo? Quem criou os seres vivos? Quem criou o homem? Estas questões despertaram sua curiosidade e a primeira porta em que bateram para obter resposta foi a religião, que é um sistema de crenças. É claro, não havia ciência e tudo que o homem podia conceber há cerca de 150 ou 200 mil anos atrás era pela sua imaginação ou pela sua limitada experiência. Conta a Bíblia no seu primeiro livro, a Gênese, que Deus criou o homem, Adão, e depois a mulher, Eva, e que a partir desse casal apenas surgiu toda a humanidade que hoje ultrapassa 7 bilhões e meio de habitantes. Atualmente, os mais representativos teólogos cristãos sabem muito bem que a narrativa bíblica da criação é apenas uma alegoria, uma representação e não uma realidade. Os mais diferentes povos da Antiguidade, do Ocidente e do Oriente, e não apenas os hebreus, criaram essas representações, os mitos, no afã de explicar como tudo começou. Adão e Eva, portanto, são figuras representativas da humanidade e sua história também representa o caminho pelo qual a humanidade veio trilhando até os nossos dias.
O Espiritismo considera que figuras como Adão e Eva são recentes na história, até porque calcula-se que os primeiros seres, que poderíamos chamar humanos, surgiram há cerca de 6 ou 7 milhões de anos sobre o planeta. Recém-saídos da condição animal, por força da lei da evolução, eram muito diferentes dos homens de hoje em todos os sentidos. Primitivos, limitados em inteligência, submetidos às intempéries do tempo e a todas as adversidades, tiveram que aprender a superar seus limites, desenvolvendo novas potencialidades que os guindaram à condição de humanidade. Na verdade, eram espíritos que ao longo de algumas centenas de séculos, desde sua criação, vieram passando da condição animal para a condição humana. Os estudos mais recentes sobre o raiar da humanidade têm confirmado que os primeiros homens surgiram na África e que ao longo de milhões de anos, buscando condições mais favoráveis de vida, foram se espalhando pelo mundo, alcançando a Europa, a Ásia e outros continentes. Foi a diversidade de clima, de alimentação e de condições ambientais que aos poucos estabeleceram diferenças, tanto na compleição física das pessoas, quanto nas características de cultura de cada grupo, tribo ou nação, incluindo idioma, religião, usos e costumes. Com isso, a doutrina espírita, afirmando que o espírito é criado simples e ignorante, mostra que cada um de nós tem sua história desde o passado mais remoto, e se aqui chegamos, foi por um longo e difícil caminhar, em que viemos experimentando e desenvolvendo nossas potencialidades espirituais. Erros e acertos povoaram a nossa vida, os primeiros exigindo reformulações, e os segundos trazendo-nos satisfações pelas conquistas. Deus nos criou a todos para que cada um se fizesse por si mesmo em busca da própria perfeição. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio. Também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. A tradição religiosa comemora na chamada Semana Santa a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, celebração que deve ter nascido nos primeiros séculos da nossa era. A crença de que Jesus sofreu e depois ressuscitou para nos salvar do inferno ficou impregnada no inconsciente coletivo, pois veio se impondo durante muitos séculos. Mas o objetivo da religião sempre foi o de destacar os detalhes de seu sofrimento, como forma de impressionar e cultivar nos fiéis sentimentos de piedade e culpa, submetendo-se a penitências. Embora o Espiritismo respeite toda a crença e considere o valor espiritual da religião, ele não se prende ao sofrimento de Jesus, mas sim à sua doutrina, aos seus ensinamentos e ao legado espiritual que deixou à humanidade. Preferimos lembrar de Jesus vivo, dando lições de amor e sabedoria, do que imaginá-lo submetido à violência e à dor, porquanto é nas suas lições de vida, principalmente no Sermão da Montanha, que está a chave da felicidade humana. As condições em que viveu e foi sacrificado decorreram da fraqueza moral e da ignorância humana, muito próprias daquele tempo, daquele momento histórico, em que não estávamos preparados para compreender a sublimidade de seus ensinamentos. Eis porque temos em Jesus
o Cristo, o Messias, o enviado, a mais elevada expressão da verdade e do amor sobre a terra. Jesus não falou apenas para um povo ou para um momento histórico. Ele falou para o homem de todos os lugares e de todos os tempos. Ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele aponta para o único rumo capaz de nos salvar do egoísmo e do orgulho, da indiferença e do ódio, para a conquista da paz e a entrada de uma nova era para a humanidade. Prezado ouvinte, neste mês, o Clube do Livro Espírita está entregando aos seus associados o sentido do sofrimento humano, um precioso trabalho do psicólogo clínico Milton Menezes, da editora Boa Nova. Mas, você que ainda não é associado do Clube do Livro, pode receber essa obra em sua casa por apenas R$17, metade do preço de tabela, que você paga somente quando recebe o livro. É o que o clube faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio todos os meses um livro novo. Participe de nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso Clube do Livro, ligue para o Daniel ou Luciane através do celular 98127 7775. Repetindo, 98127 7775. Tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Obrigado pela atenção. Atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestra sobre o tema Ressurreição e Imortalidade, com José Benevides Cavalcante. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também do livro Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes, até 14 anos. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, no mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei inaugura novas instalações. Atenção! O Bazar da Pechincha do Lar Meimei, que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas, na sede da entidade, Rua 7 de Setembro, número 42, estará voltando às suas instalações, agora totalmente reformadas e ampliadas, a partir da próxima sexta-feira, dia 6 de abril. O bazar, que vende produtos usados em bom estado, é um dos meios do Lar Meimei manter seus serviços. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione e Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. Compareçam. O USE Intermunicipal de Garça tem nova diretoria. A nova diretoria da USE, eleita no último dia 18 de março, com mandato de 3 anos, tem a seguinte constituição.
O presidente Vitor Daniel Berno, vice-presidente Adalva Ferreira, o primeiro secretário José Benevides Cavalcante, o segundo secretário Dirce de Oliveira Fagundes, o primeiro tesoureiro é o João Gonçalves e o segundo tesoureiro Guilherme Brandão Martins. Primeiro ciclo de palestras da USE já tem programação. O primeiro ciclo de palestras de 2018, promovido pela USE Intermunicipal de Garça, começa no próximo sábado, 7 de abril, às 20 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, com o tema Obediência e Resignação, pelo expositor Agrício Antônio de Almeida. Dia 9, segunda-feira, Edson Toledo Silvério falará no CFEAC lá de Vila Araceli sobre o tema Sou Espírita, e daí? Dia 17, terça-feira, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Galha, sobre o tema É Permitido Errar, falará o expositor Edgar Miguel de Bauru. No dia 18, quarta-feira, Alexandre Pérez falará sobre Emancipação da Alma, no CEPAC de Vila Rebelo. Dia 24 de abril, uma terça-feira, Liberdade e Jesus é o tema de Karina Rafaeli na Casa Espírita Maria de Nazaré, lá em Lupércio. E o encerramento do ciclo se dará no Centro Espírita Caminho de Damasco com o Pinga Fogo, sessão de perguntas e respostas sobre Espiritismo, com a presença do estudioso e expositor espírita Paulo César Fernandes, que acontecerá no dia 27 de março, uma sexta-feira. Todas as palestras terão início às 20 horas. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com início às 20 horas com a expositora Juliana Sganzerla, sobre o tema Caridade Essencial. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por essa mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz mensagem da semana. Neste domingo de Páscoa, estou aqui, querido Pai Celestial. Aqui estou, diante de Ti, de alma quebrantada pela dor sofrida. Fui traído, magoado, abandonado e ferido por aquele a quem mais amei e me dediquei nesta vida. Ao consultar minha consciência, creio não ter dado motivos a essa injúria, mas, se fiz algo que possa ter contribuído para que ela acontecesse, mostra-me, Senhor. Preciso compreender onde errei para poder corrigir os meus erros. Porém, independentemente de quem tenha sido a responsabilidade pelo ocorrido, cura a ferida aberta em minha alma, Pai, pois não desejo carregar comigo esse fardo inútil representado pela mágoa ou pela culpa. Amado Mestre Jesus, ajuda-me a ser mais humilde para compreender que todos somos espíritos ainda imperfeitos, com imensa dificuldade de vivenciar seus ensinamentos, carregados de sabedoria e geradores de paz. Por isso, ferimos e somos feridos. Ajuda-me a ser mais compreensivo e tolerante para aceitar as imperfeições do meu próximo, assim como as minhas, pois imperfeições, fragilidades e ignorância geraram todo esse sofrimento. Toma-me pela mão neste momento, Senhor, e conduze-me pelo caminho do perdão, que me libertará da dor. Humildemente reconheço minha imensa dificuldade, Senhor, porque meu orgulho ferido clama por justiça. Decido, porém, abrir mão da justiça que me é de direito, para que minha alma sofrida encontre paz. Preciso seguir em frente, Jesus, mas temo não conseguir, temo paralisar meus passos e cristalizar por toda a eternidade este momento doloroso. Por isso, abraça-me, arrasta-me, carrega-me em teus braços se for preciso,
mas não me deixe sozinho com esse ódio que me dilacera o peito. Embora ainda não possa esquecer a ofensa que me fizeram, decido continuar caminhando. Que através desta prece possa me conectar com tua luz e assim trazer para perto de mim a tua serenidade. Rogo-te, Senhor, acalma minha dor, cicatriza minha ferida e habita definitivamente em mim, trazendo-me tua paz. Sei que dia chegará quando poderei entender as causas de tudo porque passei neste mundo de provas e expiações. Sei também que o amor, e não propriamente o tempo, se encarregará de diluir todas as minhas culpas e mágoas e restaurará a paz em mim. Que assim seja. A Difícil Arte de Perdoar, livro de Helena Aldrovandi, editora M, para que nesta Páscoa todos nós possamos perdoar e sermos perdoados. Até domingo próximo. Bem, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Perguntando e Aprendendo, de autores diversos, livro que anunciamos no início desta edição. E hoje, quem ganha o livro é o nosso ouvinte Antônio Cuco, que mora lá na rua Ari Batista 21, no Jardim Frei Aurélio. Parabéns, Antônio Cuco. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana e muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.